Fala, nação rubro-negra, tudo certo com vocês? Vamos lá, o Flamengo vem para a temporada 2025 com poucas contratações e uma dessas, quer dizer, a única contratação até o momento, que é o Juninho, acabou de chegar, acabou de assinar o contrato com o Flamengo e vamos ver aqui alguns dados, algumas coisas sobre o Juninho e fazer uma leve comparação, né, com o jogador no qual ele vai substituir no time do Flamengo, que é, vocês sabem quem? O Gabriel Barbosa, ou Gabigol. O Juninho é o primeiro reforço da era BAP, né? A galera sabe que o Flamengo passou por umas eleições agora desse final do ano. O BAP foi eleito presidente do Flamengo. Consequentemente, ele já elegeu o seu diretor de futebol, que é o português José Boto. Então vamos falar um pouco sobre o atacante em si, o Juninho. Vamos lá. Olávio Vieira dos Santos Júnior. Nasceu em 1996 em Pitangui, Minas Gerais, e tem 28 anos. Ele é um atacante versátil, com passagens por clubes do Brasil e por Portugal, com passagens por clubes no Brasil, Portugal e Azerbaijão, lá no leste europeu. A última temporada dele foi no Karabakh, né, 2003-2025, com 23 gols e 48 jogos, tá? Ele fez 23 gols em 48 jogos. Isso é muito? Isso é pouco? Cara, a gente tem que analisar o contexto todo pra gente chegar na finalidade do negócio. Será que ele aguenta a pressão de vestir a camisa do time do Flamengo? Por que eu falo isso? Pelo simples fato dele jogar numa liga totalmente desconhecida, uma liga que não tem tanta visibilidade, não tem tanta pressão como tem um jogar aqui. Eu acho que jogar num clube de ponta aqui no Brasil, hoje com o Palmeiras, o Corinthians, um Botafogo, um Flamengo, é uma pressão absurda. Então ele vai enfrentar uma coisa totalmente nova na vida dele. Então isso vamos ver como é que ele vai conseguir reagir quanto a essa pressão, porque jogar nesse time o tempo todo é pressão, não tem jeito. Agora a pergunta que fica, será que ele vai ser um bom substituto pro Gabigol? À altura eu não vou trazer aqui as comparações de carreira, porque o Gabigol vai dar de lavada nele, óbvio, né? Só que as características dele acaba que se completa com o que o Flamengo acho que foi buscar no mercado e conseguiu encontrar. O José Boto, ele já começou a agir quanto a isso e já até explicou que essa janela pode ser mais fraca pelo simples fato dele estar chegando na transição, de ser eleição, contratação e avaliar o mercado, isso tudo conta. Então, supõe-se que na segunda janela que vem no meio do ano, o Flamengo vai fazer reposições melhores, contratações mais pontuais, e não que essa não seja, né? É uma contratação pontual, mas de um jogador desconhecido. A gente não pode levar em conta só pelo fato dele ser desconhecido, porque já vieram jogadores pro Flamengo desconhecidos e fizeram bastante sucesso. Agora vamos lá fazer uma leve comparaçãozinha só pra gente ter um docinho assim na boca do que a gente pode esperar do Juninho no ataque do Flamengo. Esse ataque que ainda tá muito pinicado, ainda tem muitos jogadores no departamento médico, e isso pode, logo no início, dar uma larga vantagem pro Juninho se destacar diante dos outros jogadores. Acho que todo mundo concorda comigo que o Pedro é titular absoluto desse time, então ele vai ter que lutar muito pra conseguir disputar essa vaga com o Pedro, mas eu acho que ele vai conseguir ganhar um espaço dentro do Flamengo, não disputando diretamente com o Pedro, e sim com outros jogadores como o Michael, Bruno Henrique, Everton Cebolinha. Isso é a minha opinião, tá? Vamos fazer uma leve comparação aqui. O Juninho, ele foi pro Karabakh, mas antes disso ele passou por diversas equipes no Brasil e fora do Brasil por empréstimo. Isso acabou, acho que, prejudicando muito ele na carreira, e ele não conseguiu ter uma sequência muito boa. Depois que ele foi para o Azerbaijão, foi que ele conseguiu encontrar esses números aqui que eu trouxe pra vocês agora há pouco. Vamos lá. O Juninho tem 48 gols em 153 jogos em toda a sua carreira, tá? Já o Gabigol tem 161 gols em 306 jogos pelo Flamengo, só pelo Flamengo. Então, assim, é uma comparação um pouco injusta, de certa forma, mas para a posição, pro que a gente quer hoje, pro que o Flamengo quer hoje, eu acho, na minha opinião, que ele vem a calhar. Ele pode ser polivalente, jogar nas duas posições, tanto como centroavante, quanto ali desfilando pelas beiradas, e pode jogar com o Pedro e sem o Pedro. Estilo de jogo do Juninho é aquele estilo versátil, sabe? Que busca a jogada individual, aquele arranque, aquela explosão logo de cara. Quando ele pega a bola, ele consegue ter boas explosões, boas tratativas diante ao gol. Então eu vejo ele com uma vantagem a mais desse Gabigol atual que tinha no Flamengo. O Gabigol parou de correr, simplesmente parou de correr, do nada ele parou de correr. E pro time que o Felipe Luiz quer hoje, é de suma importância um atacante que consiga flutuar, buscar a jogada, fazer um pivô, dar uma raspadela de cabeça pro jogadores que vêm de trás, entendeu? Eu acho que ele vai fazer muito bem essa função dentro do elenco do Flamengo. Além dele ter essa versatilidade, jogar como centroavante pelas pontas, ele tem uma forte movimentação e uma finalização de média distância muito boa. Vocês podem até pesquisar aí, eu vou passar uns lances aqui dele para vocês dar uma analisada, como ele tem uma boa chapada no canto, uma boa chapada no canto quando ele vai finalizar. Então isso é um ponto positivo para ele. Em contrapartida, ele vem para substituir um jogador que já se consolidou dentro do futebol brasileiro, né? Dentro do Flamengo. Ele é um ídolo, não dá para dizer que o Gabigol não é ídolo. E o Juninho ainda tá começando, teve uma boa temporada no Karabakh, mas ainda tá começando, mesmo tendo a mesma idade de Gabigol, né? Aí fica aquela questão que todo mundo deve estar se perguntando, algumas pessoas, né, os que são batizados de Gabizete, devem estar se perguntando, tá, gastou 5 milhões de euros nesse cara, que vem de um futebol que ninguém
ninguém conhece, com a mesma idade do Gabigol, para disputar a posição com jogadores que já têm praticamente a sua vaga garantida no grupo, e sendo que isso não existe no Filipe Luís, tá? Isso não existe. Tem jogador que está desistindo de ficar no Flamengo pelo fato de não conseguir ganhar a vaga de titular, né? Vamos citar aqui rapidamente, o Fabrício Bruno saiu do Flamengo, deixou de ir para a Premier League e encheu os cofres do Flamengo, que era 15 milhões de euros, e foi para o Cruzeiro por 7 milhões, pelo simples fato dele saber que ele não vai conseguir jogar como titular em todos os jogos, pelo fato de ele ter perdido a vaga pro Léo Ortiz. O Léo Ortiz sim, chegou no Flamengo, ficou no banco, jogou como volante, foi ganhando seu espaço, e todo mundo sabe, todo mundo que é flamenguista, todo mundo que assiste futebol sabe que o Léo Ortiz é um zagueiro que tem uma categoria diferente de muitos outros zagueiros. Matou aí. Então assim, eu acho que ele vai chegar com um peso entre aspas, de poder substituir o Gabigol, de poder substituir também o Pedro, que o Pedro vai demorar a voltar a jogar. Então isso tudo que a gente espera hoje dele é o que a gente esperava de Carlinhos, mas a gente sabe que, não querendo ofender o Carlinhos deve ser uma ótima pessoa, um ser humano incrível, mas não tem aquele, sabe, peito pra vestir a camisa do Flamengo e poder ser decisivo em muitos jogos. É o que eu acho, tá? Então eu acho que o Juninho vai se sobressair mais sobre essas questões, porque ele já tem mais experiência de jogar lá fora, no futebol internacional. Ele vai enfrentar alguns obstáculos aqui dentro, mas eu acho que ele vai se adequar ao elenco, ao estilo de jogo do Filipe Luís com bastante rapidez. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Trouxemos aqui um pouco do que o Juninho pode ou não enfrentar, as dificuldades, as qualidades que ele tem, os números dele, quais são os tipos de funções que ele pode agregar dentro do Flamengo, dentro do time do Filipe Luís, que quer jogar atacando sempre, com velocidade. Eu espero que dê tudo certo para ele, que ele consiga marcar muitos gols pelo Flamengo, seja campeão com o Flamengo. Eu sou flamenguista, eu não falo só do Flamengo, eu falo do futebol em geral, mas eu queria saber da opinião de vocês. O que vocês acham? O Juninho vai se dar bem? Ele já chegou no Flamengo, ele vai ser titular? Como é que vocês veem a briga dele no ataque do Flamengo? É com quem? É com o Pedro? É com o Cebolinha? É com o Michael, Luiz Araújo? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês, eu vou ler os comentários de vocês, vou responder, vou trazer vídeos aqui pro canal sobre esses comentários de vocês, e fique com Deus, valeu, falou!